Taxa de turismo, você sabe o que é? E aí galera, tudo bem? Eu sou o Rafael e nesse vídeo eu e meu grupo vamos explicar o que é a chamada taxa de turismo, um tema que vem gerado bastante discussão no âmbito do direito administrativo e no direito tributário. A nossa ideia é mostrar como que essa cobrança funciona, a sua base legal e principalmente as discussões jurídicas envolvidas. A chamada taxa de turismo é um valor cobrado de visitantes que se hospedam em hotéis, pousadas ou estabelecimentos semelhantes em cidades turísticas. Essa cobrança tem como objetivo financiar melhorias na própria cidade, como manutenção de espaços públicos, preservação ambiental, infraestrutura, entre outros. Ou seja, na prática, ela surge como uma forma do município lidar do aumento da demanda de serviços públicos em razão do turismo. Mas juridicamente falando, essa cobrança levanta uma questão muito discutida. Afinal, ela é uma taxa mesmo? Para entender isso, a gente precisa diferenciar dois conceitos, taxa e tarifa. Taxa é um tipo de tributo, ou seja, ela tem natureza de direito público, está ligada na Constituição Federal e também no Código Tributário Nacional. Ela é cobrada em razão de uma atuação do Estado, como a prestação de serviço público divisível e específico, ou o exercício de poder de polícia. Além disso, a taxa é obrigatória, ou seja, ela independe da vontade da pessoa. Já a tarifa, também chamada de preço público, é diferente. Ela tem natureza contratual e está ligada ao serviço que o usuário escolhe utilizar, como, por exemplo, o transporte público. Nesse caso, a cobrança só acontece se a pessoa realmente utilizar o serviço. Mas as taxas, em geral, podem ser cobradas mesmo sem uso direto, desde que exista uma atuação estatal vinculada prevista em lei. E é justamente aqui que surge a principal discussão sobre a taxa de turismo. Para que ela seja válida como taxa, seria necessário comprovar que existe um serviço público específico e divisível utilizado pelo turista, o que nem sempre é tão claro. E é sobre essa dúvida que nós iremos falar melhor nas próximas partes. Dando continuidade ao que foi falado, agora é importante entender qual é a base legal dessa cobrança e como ela funciona na prática. A base legal está prevista na Constituição Federal, especialmente no seu artigo 145, inciso 2, que autoriza a cobrança dessa taxa em razão do exercício do poder de polícia ou da utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Além disso, essa matéria também é tratada pelo Código Tributário Nacional, que detalha as hipóteses em que essa taxa pode ser instituída. Ou seja, para que essa taxa seja válida, é importante que ela passe por todos esses requisitos legais, principalmente a existência de um serviço público específico e divisível vinculado à cobrança. Na prática, a taxa de turismo é paga por diária de hospedagem, sendo o valor designado à conta do hotel ou paga separadamente pelo próprio turista no momento de reserva ou no check-out. Normalmente, os próprios estabelecimentos de hospedagem ficam responsáveis por arrecadar esses valores e repassá-los ao município, mas vale destacar que esse não é o único modelo. Em alguns municípios, como Ubatuba, a cobrança é feita de forma diferente. A taxa pode ser vinculada à entrada de veículos na cidade e paga por meio de aplicativos, sites ou sistemas automáticos, ou seja, não necessariamente precisa ser paga em estabelecimento de hospedagem. De modo geral, essa taxa é designada a turistas e visitantes temporários que utilizam de serviços de hospedagem como resorts, pousadas, hotéis ou até mesmo imóveis alugados por plataformas digitais. Em relação aos valores, não existe uma taxa fixa. Eles podem variar de poucos reais a valores mais elevados, principalmente em cidades turísticas mais estruturadas, como Trancoso, na Bahia. Em tese, esses recursos são destinados à preservação do local e à melhoria do turismo. No entanto, mesmo com a previsão legal e com o funcionamento na prática, a cobrança da taxa de turismo ainda gera muitas discussões. Isso porque nem sempre fica claro se de fato há um serviço público específico e divisível que justifique essa cobrança. E é a partir disso que surgem os principais questionamentos que a gente vai ver na sequência. Então, a seguir é importante entender quais são os objetivos dessa cobrança e em quais situações ela não pode ser aplicada.
O principal objetivo da chamada taxa de turismo é financiar a infraestrutura e os serviços públicos relacionados ao turismo na cidade. Isso inclui, por exemplo, a limpeza urbana, a preservação ambiental, a manutenção de espaços públicos e melhorias da estrutura que recebe os visitantes. A ideia é que o custo gerado pelo aumento do fluxo de turistas seja, pelo menos em parte, compensado por essa arrecadação. Além disso, alguns municípios prevêem hipóteses de isenção. É comum, por exemplo, que moradores locais não sejam cobrados, já que eles não se enquadram como turistas. Também podem existir isenções para crianças ou pessoas em situações específicas, a depender da legislação da cidade. No entanto, mesmo com esses objetivos, a cobrança da taxa de turismo ela não é pacífica. Isso porque surgem dúvidas tanto sobre a sua destinação quanto a própria legalidade da sua cobrança em alguns casos. Do ponto de vista jurídico, o principal questionamento é se realmente existe um serviço público específico e divisível sendo prestado ao contribuinte, o que é uma exigência para a cobrança de taxas. Esse entendimento está de acordo com a doutrina, como aponta de Pietro ao afirmar que a taxa deve estar vinculada a um serviço público, divisível e específico. Em muitos casos, os serviços financiados, como limpeza urbana e preservação ambiental, são considerados serviços gerais, prestados à coletividade como um todo e não individualmente ao turista. Por isso, há quem defenda que essa cobrança poderia ter natureza de imposto ou até mesmo ser considerada uma cobrança indevida. E é a partir disso que a gente passa a analisar argumentos favoráveis e contrários à cobrança da taxa de turismo. A partir dessa argumentação, podemos tirar alguns argumentos favoráveis e contrários a essa cobrança da taxa de turismo. Um desses argumentos favoráveis seria que o turismo gera custos favoráveis ao município. Nisso, pode impactar tanto na segurança, preservação ambiental e na estrutura local. Essas custas podem ser redistribuídas para esses fins, aumentando segurança, melhorando o local do turismo e também para os comércios. Por outro lado, também há críticas a respeito dessa cobrança, principalmente por não haver nenhum serviço público específico e divisível para essa cobrança desses valores. Outro ponto importante é que essa taxa pode influenciar na decisão do turista ir conhecer tal local, aumentando os custos de sua viagem. Também é muito importante levar em consideração como é cobrada essa taxa. Aqui no Brasil, Fernando de Noronha e Ubatuba são exemplos de locais onde cobram essa taxa de turismo. Essas cidades cobram essa taxa para que possa contribuir com a preservação e a manutenção desses locais de turismo. Já no âmbito internacional, temos o Butão como exemplo, que ele cobra essa taxa para que possa controlar o turismo dentro do país e também para preservar essa cultura. Já em Veneza, é cobrado para que possa prevenir o excesso desse turismo. Para que esse serviço seja cobrado, é necessário que haja alguma previsão legal, alguma relação com algum serviço específico e que não passe de um valor desproporcional. Isso porque, se faltar algum desses requisitos, ela pode ser considerada inconstitucional e até mesmo ser nula. Essa discussão não existe apenas na teoria, também existe na prática. Recentemente, empresários do distrito de Monte Verde, no estado de Minas Gerais, questionaram o município sobre o aumento de pelo menos 500% sobre a taxa de turismo. Eles alegam que essa taxa pode sim influenciar no comércio local e até mesmo influenciar na decisão dos turistas de escolherem aquele destino. Já o município defende que esse reajuste é necessário até mesmo para a manutenção da infraestrutura local. Esse exemplo pode demonstrar como a taxa de turismo pode gerar conflitos entre o sistema público e os serviços de turismo local, estando claro que não é somente um questionamento jurídico, mas sim econômico e social.
Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão aí que causa alguma confusão, né? Principalmente nos estudantes de direito e até mesmo em alguns advogados, né? Que é a diferença da taxa e da tarifa. Quando falamos em taxa, pressupomos em atos praticados advindos do poder público, da União, do Estado ou do município, baseados normalmente em leis. Então são serviços prestados pelo ente público que geram a taxa ou simplesmente pelo poder de polícia, que é o poder de fiscalização do Estado. Então, já na segunda pergunta, o cidadão pode identificar claramente isso no seu dia a dia quando aquela cobrança advir do poder público, ela é uma taxa. E quando advir de um ente particular, normalmente oriunda de um contrato, natureza contratual, ela vai ser uma tarifa. Então, o cidadão comum, ele pode realmente identificar claramente por essa diferença. O que acontece muito, já é a terceira pergunta, é quando o cidadão se confunde. Ele acha, por exemplo, que um serviço de água e energia elétrica, por serem serviços essenciais, eles seriam, em tese, uma taxa, mas não, é uma tarifa. Apesar de serem essenciais, são prestados comumente por concessionárias, por entes particulares. Então, é uma pequena explanação, mas que gera ainda, até mesmo em advogados já formados com algum tempo, certa dúvida. Diante de tudo que foi apresentado, é possível perceber que a chamada taxa de turismo é um instrumento utilizado por vários municípios, como forma de custear os impactos causados pelo grande fluxo de visitantes. Ao longo do trabalho, vimos que essa cobrança possui uma base legal na Constituição e no Código Tributário Nacional, mas sua validade depende do cumprimento de requisitos essenciais, como a existência de um serviço público específico e divisível. Por outro lado, ficou claro que a arrecadação dessas taxas não é isenta de controvérsias. As discussões sobre sua natureza jurídica, sua finalidade e seus impactos no turismo mostram que esse tema exige equilíbrio entre a arrecadação de recursos e os limites legais. Assim, mais do que uma forma de financiamento, a taxa de turismo deve ser analisada com cautela para garantir que sua cobrança seja feita de forma transparente, legítima e compatível com o ordenamento jurídico. Dessa forma, compreender a taxa de turismo é também compreender os desafios da gestão pública em razão do crescimento do turismo, buscando conciliar crescimento econômico com responsabilidade jurídica.